Bem-vindo ao Manhwa Recaps. Cuidado, spoilers a seguir. A história começa com alguém batendo panelas para acordar as pessoas. Em um acampamento, um homem na cama não quer levantar. Outro diz que tem um inseto na bota. Isso acorda o homem, chamado Ingrid. Eles são do mesmo esquadrão. Ele diz que foi rebaixado para essa posição após causar problemas. No campo de batalha, ouvimos o comandante dizer para atacarmos. Ingrid diz que não tem nenhum poder especial. Ele chegou aqui com um treinamento interminável. Nós o vemos bloquear um golpe, depois retornar com um chute, mas outro soldado o ataca e começa a socá-lo repetidamente. Mas o inimigo tem sua cabeça cortada por um amigo. Ingrid diz que, na verdade, ele não tem talento. Ele pega sua espada e começa a correr, dizendo que seus sonhos estão longe demais para serem alcançados. Uma flecha voa em sua direção, atingindo-o. Um soldado ao seu lado, Ingrid, vê isso e fica feliz por não ter sido ele, mas quando olha para a frente, vê um homem atacando-o. Ingrid empunha sua espada dizendo que se tornará um cavaleiro, mas é apunhalado no peito. Mas ele diz que seu sonho estava apenas desgastado. Quando começa a sangrar, ele cai de joelhos e começa a perder a consciência. Ele diz que nem sabia que sua morte seria tão patética, tão patética. Ele ouve o som de uma fogueira sendo acesa e abre seus olhos pesados, mas estão embaçados, e vemos ondulações abaixo dele. Ele abre os olhos, e o homem de antes diz que há algo em sua bota, e se assusta novamente porque é um inseto. Ingrid se pergunta se ele está apenas sentindo um déjà-vu. Ele está de volta à batalha, e se vira para ver uma lâmina voando em sua direção. Ele é esfaqueado na garganta, dizendo que é sua segunda vez. Em seguida, ele morre pela terceira vez, e o mesmo homem o esfaqueia, tornando-se a quarta vez. Ele acorda novamente com o barulho de panelas e frigideiras, e agarra sua garganta para se certificar de que está tudo bem. Ele é enviado para a batalha novamente, e se vira para ver o soldado que o está matando repetidamente. O soldado avança com força, e diz que não pode escapar desse inferno. Ele pula para o soldado mais uma vez, e Ingrid diz que já viu isso 17 vezes. Ele fecha os olhos e aceita seu destino, dizendo que essa é sua 17ª da morte, e que gostaria de ter se esforçado mais em sua espada. O soldado começa a se afastar, deixando Crut em uma poça de seu próprio sangue, enquanto ele está deitado, cheio de arrependimento. Vemos uma lanterna azul balançando, e uma voz lhe pergunta se ele realmente acredita nisso, pois não é outro senão o barqueiro do outro lado. O barqueiro diz para ele sentir bem e desistir, dizendo que ele precisa se desesperar diante do muro que não pode atravessar. Mas o incrível não quer isso. Seus olhos mostram determinação. As panelas e frigideiras tilintam de novo. O homem tatuado diz estar surpreso que Creed acordou cedo. Descobrimos que seu nome é Hem, e Creed fala do inseto na bota. Hem olha, joga fora e pisa, perguntando se ele colocou ali. Ele diz que viu o inseto entrar antes. É a 18ª vez que vê esse cadáver. Ele se pergunta quantas vezes terá de ver isso antes de poder seguir em frente. Desde esse dia, Creed diz que empunha uma espada desde jovem. Ele aprendeu a manejar a espada com um mercenário aposentado que foi ao seu vilarejo. Vemos o mercenário perneta dizendo a Creed que, se ele for tão bom, poderá se tornar um cavaleiro um dia. Essas palavras influenciaram muito Creed, e o ajudaram a sonhar em se tornar um cavaleiro capaz de matar 1000 pessoas sozinho. Ele sorriu ao pensar nisso. Achou que era o protagonista de uma canção de bardo. A cena é em um bar, com pessoas rindo e zombando, perguntando como ele pode ser cavaleiro se teme um cachorro. Creed percebeu que seu talento não era especial, mas não desistiu, pois o esforço não o trairia. Acreditava que, com tempo e esforço, superaria o muro do talento. Vemos ele apunhalar um monstro e dizer que começou a ser reconhecido. Está ficando mais forte. Mas essa esperança acabou quando uma criança da aldeia o esfaqueou. Pediu um duelo e venceu. O garoto tinha 12 anos e só treinava espada há 6 meses. O homem que treinava há mais de uma década perdeu para uma criança e se perguntou se era o fim. Usou sua raiva como combustível para treinar e virar cavaleiro. Deixava comida e sono de lado para treinar, balançando-se numa árvore sempre que podia. Com força, golpeava e fazia a espada vibrar. Exausto, observava as marcas deixadas. Ele diz que, mesmo sem ser cavaleiro, levanta a espada e ataca, querendo ser um soldado experiente. Ele grita frustrado e continua treinando. 3 anos depois, foi para a divisão de Chipre. Tornou-se líder de um esquadrão de 2ª categoria, o máximo após o treino. Ele chama Jackson, que pergunta o que quer em Creed, e pede para fazer o rodízio matinal. Jackson diz que está tudo bem, só para retribuir da próxima vez. Rain diz que Jackson é como um gato selvagem, e que tudo o que ele faz é olhar fixamente. Entra.
Creed o chama, e Rem pergunta se ele também vai empurrar trabalho para ele. Creed diz que gostaria de aprender o coração da fera. Rem parece surpreso, dizendo que desistiu da última vez e perguntando se ele acha que vai funcionar dessa vez. Em seguida, começou a batalha, que foi interrompida com a morte contínua do Spawn. Embora tenha aprendido o coração da fera, toda vez que acorda, ele só consegue ver a lâmina o perfurando. Ele diz que hoje, com certeza, será diferente. Os soldados começam a rugir antes de atacar. Ingrid diz que agora é sua 21ª vez aqui no campo de batalha. Ele já memorizou a situação. Ele se esquiva da lança, bloqueia um ataque por trás e se vira para ver outro membro do esquadrão chamado Vel gritando. Creed diz que morrerá em breve e uma flecha voa, mas Ingrid a bloqueia. Vel se pergunta o que aconteceu e outro homem vai atacá-lo, mas Ingrid corta o homem. Ele diz que completou seu primeiro objetivo de hoje e que agora só falta o soldado que o está matando continuamente. O soldado saca sua lâmina do inimigo. Ele o corta e olha para o incrível. Ele caminha lentamente em direção a ele, mas o íncube está pronto para isso. O soldado se lança contra ele como de costume, e, incrivelmente, lembra-se de Rem, dizendo que ele sempre fecha os olhos durante o perigo. Depois aponta o machado para o rosto de Ingrid, e ele se encolhe, fechando os olhos. Rem diz que ele precisa ser corajoso, e não ficar agitado ou surpreso, e que deve se tornar alguém que não teme nem mesmo a morte. Assim como uma fera que é verdadeiramente o coração da fera, Ingrid nem pisca quando a espada voa em sua direção. Ele diz que não tem medo da morte, pois a morte só o torna mais forte. Ele evita o golpe pela primeira vez. Ele mantém os olhos na espada e seu coração começa a bater como louco, pois ele evitou o ataque que sempre o matou. Ele e os soldados se olham fixamente, e, em seguida, ambos começam a atacar. Mas o outro soldado é muito mais rápido, cravando sua lâmina na garganta de Ingrid. Os olhos de Ingrid começam a ver o submundo, enquanto ele começa a sangrar profusamente. Ele ouve o barqueiro em Creed, vê o barqueiro se aproximar dele, e o barqueiro diz para ele desistir e entrar no barco. Reconheça sua fraqueza, e fique à vontade. Ingrid diz que não. O dia em que ele desistir nunca acontecerá. Ele finalmente viu a ponta de sua espada e se esquivou. Depois de acordar, Rem diz que acordou cedo. Ingrid está agora em sua 22ª vida, dizendo que o desafiará novamente. Ele salta para o meio da batalha novamente, e Ingrid saltou para sua 33ª vida. Ele se esquiva do golpe mais uma vez, e quando o soldado se vira para continuar, Ingrid se esquiva, mas é muito lento, e sua garganta é cortada, fazendo com que ele caia de joelhos. Vemos que ele tem um colar que cai dele, e Ingrid diz que, em seu tempo como mercenário, ele subjugou vários monstros. Ele aceitou o pedido de uma aldeia aleatória que lhe pediu ajuda. Ele ajudou porque quer ser um cavaleiro, e proteger os fracos é o dever de um cavaleiro. O ancião da aldeia diz que são pobres e lhe entrega algo. Ele vê que é um amuleto. Era uma recompensa ridícula por arriscar a vida, mas o ancião disse que concederia tudo o que ele desejasse desesperadamente. Ele se pergunta se é por isso que está preso no tempo. O soldado que o esfaqueou diz que ele deve sentir dor e levanta a espada dizendo que o inferno lhe conceda misericórdia. Creed diz: misericórdia, uma ova. Enquanto o soldado está desfrutando do prazer de matá-lo, ele o executa e as panelas e frigideiras fazem barulho novamente. Ele diz a Rem que colocou um inseto em sua bota, e Rem pergunta se ele perdeu a cabeça para fazer isso tão cedo. Creed lhe diz para parar de gritar e sair, pois ele quer aprender o coração da fera. Rem balança o machado, e Creed mantém os olhos nele, esquivando-se do golpe. Rem está confuso, perguntando como ele parou de vacilar de repente. Ele lhe diz que treinou, e Rem diz que não é algo que possa acontecer tão rapidamente, e que não é possível que a técnica de sua família tenha sido ensinada por outra pessoa. Creed lhe diz que aprendeu por acaso. Creed pega algumas armas e diz que gostaria de treinar com ele. Rem o encara e depois sorri. Amy diz que isso parece ótimo. Rem o golpeia e ele se esquiva. Isso continua, e Rem pergunta por quanto tempo ele planeja se esquivar. Enquanto avança, ele se esquiva de outro ataque, e Creed diz que a única técnica de espada que ele possui é a técnica de espada do mercenário Valen. Ela costuma ser chamada de truque insignificante. Creed começa a perder o equilíbrio, e Rem salta sobre ele. Em Creed, ele recupera o equilíbrio e se prepara para o salto. Lembre-se de que Rem percebe isso, e assim como o soldado contra o qual está sempre lutando, ele enfia a espada em Rem. Mas Rem tira a lâmina de suas mãos. A espada desliza pelo campo e Creed diz que, mesmo que apenas por um momento, ele imitou a facada daquele bastardo. Ele diz que seu corpo se lembra da técnica. Rem diz que isso deveria tê-lo feito sangrar, e que, entre todas as técnicas que ele mostrou até agora, aquela facada foi bem decente, e ele tenta dar algumas dicas de como melhorá-la. Rem diz que se ele duvidar demais de si mesmo, isso não levará a nada de bom. Ele diz que deve se preocupar com o futuro, não duvidar de si mesmo. Assim, não perderá o controle da espada. Mas, Creed diz que apesar da má explicação de Rem,
Entendeu tudo. A diferença é que Creed não confiava na própria espada. O soldado o mata de novo, dizendo: "Que inferno, tenha misericórdia", esfaqueando-o novamente. De volta a Ingrid, ele está treinando com Haim, que derruba da espada novamente. O soldado mata Creed mais uma vez, e ele imediatamente volta a treinar com Haim. Ingrid diz que repetirá esse ciclo vicioso, dando um passo de cada vez, ou até mesmo passos de bebê, se tiver 2. Ele morre mais uma vez, e ficamos sabendo que ele está em sua 111ª vida. Mas isso ainda não foi suficiente, pois ele morreu novamente, saltando para sua 123ª vida, para ser recebido pela espada em sua garganta novamente. Na vida seguinte, nós o vemos gritando enquanto se lança contra Haim. E ele realmente consegue empurrar o machado de Haim para trás, usando o impulso com o qual foi morto. Vemos que a mão de Creed começa a sangrar. Haim diz que sua mão está jorrando sangue. Ele lhe pergunta por que está rindo como um louco, mas Creed não sente nada além de excitação. Ao dominar a estabilização, ele está de volta ao campo de batalha, lutando contra seu inimigo mortal. Ele avança em direção ao soldado, agora que dominou a técnica. Ela raspa no capacete do soldado, que também tentou dar uma facada, mas a acertou na garganta de Creed. Creed diz que sua primeira facada foi um fracasso, mas ele se recusou a piscar ou a soltar a lâmina. Ele cai no chão, com a lâmina na mão. O soldado coloca o pé em seu peito e sorri, dizendo que ele parece estar sofrendo. E repete sua frase, se ele mostrar misericórdia. Creed diz que vai matá-lo amanhã. O soldado ri, dizendo que não há amanhã para os mortos. O inseto no sapato de Rams tenta fugir, mas Creed o impede, dizendo que o viu voar. Ram agradece, e Creed diz que, se está grato, deve assumir seu dever de guarda. Ram se pergunta por que recebe ordens tão casualmente. Conhecemos um novo membro, Big Eyes. Ingrid diz para ele conseguir um escudo, armadura e adaga, e que pagará depois. Big Eyes fica surpreso, mas diz que só confiará nele porque ele é seu chefe. Ram pergunta se ele já foi tão insistente em seus comandos. Jackson diz que eles sempre empurraram suas tarefas para ele, e mais membros apareceram. Ram diz que ele está realmente agindo de forma estranha hoje, pois Creed não costuma ser tão tenso. Ele voltou a praticar na árvore. Em Creed, ele diz que sente uma dor incrível a cada morte. Ele se pergunta o que acontecerá se ele não vencer, mesmo depois de dezenas de milhares de vezes. Ele se pergunta se conseguirá encontrar uma maneira de escapar e sobreviver. Ele se pergunta se, caso conseguisse escapar, acordaria amanhã ou ainda repetiria este dia. Ele se pergunta se poderia se contentar com a força que adquiriu, mas diz que precisa parar de ser um idiota. Ele nunca desistirá. Ele vai superar essa parede para ver o que há do outro lado. Ele golpeia a árvore várias vezes, dizendo que não abandonará essa bênção de poder repetir sua vida. Ele parte a árvore ao meio. Ele começa a vestir todo o seu equipamento, preparando-se para a luta, pois realmente acredita que vencerá hoje. A buzina de guerra é tocada, e o esquadrão de Creeds começa a entrar na luta atrás dele. A guerra começa. Creed diz que a única razão pela qual ele chega tão longe nessa guerra é a sorte, a preparação e a manutenção da cabeça fria. Vemos um homem se aproximando dele por trás. Ele bloqueia o golpe, cortando a cabeça do cara. Outro soldado vai até sua perna, mas a caneleira o bloqueia, e ele esmaga seu crânio. Outro atira o machado por trás dele, e ele se esquiva, atirando sua própria arma no homem. Ele diz que tudo isso só é possível graças às várias vidas que passou aqui. Ele vê Vel gritando e bloqueia a flecha para ele como antes. E mata o outro atacante. Agora é hora de ele enfrentar sua parede. O soldado o encara. Ele tem um confronto direto com o soldado e o soldado o ataca. Creed o bloqueia, mas o escudo se despedaça. Ele joga o escudo fora e vai direto para a frente, bloqueando o próximo ataque com sua espada. Creed diz que o soldado é um cara normal, próximo de ser um prodígio, mas que não tem experiência real, por isso é facilmente surpreendido. Ingrid lhe dá uma cabeçada para que a técnica da espada de Volin, com seus vários truques, seja eficaz. Ingrid suja a bota e a joga nos olhos do soldado, que está em pânico. Creed salta sobre ele. O soldado vê isso e o empurra em direção a ele. Ingrid se esquiva da lâmina. O soldado aterrissa depois de errar e se vira instantaneamente para se preparar para a sequência. Mas Creed também o faz, dizendo que agora sabe tudo o que há para saber sobre essa facada. Creed ataca a lâmina, quebrando-a em pedaços. Vemos um arqueiro puxar seu arco para trás e soltá-lo. Voando sobre o campo de batalha, o soldado solta sua lâmina despedaçada, enquanto Creed vai em direção à morte. Ele diz que venceu, mas a flecha de antes começa a voar quando se aproxima, sendo quebrada por um arremesso de machado, enquanto o soldado é apunhalado na garganta. Ram é quem bloqueia a flecha, dizendo que vai destruir o arqueiro, mas Jackson lhe diz para não desperdiçar sua energia. Ellie, o soldado, começa a cair, mas tem um olhar de descrença no rosto. Ele olha para o campo de batalha e se ajoelha.
veste as calças de Ingrid e olha para baixo para ver o soldado tremendo de medo. Ingrid empunha sua espada, diz que isso é misericórdia e corta a cabeça do soldado, que sorri da mesma forma que aconteceu com ele. Ele finalmente quebrou a parede que não conseguia ultrapassar. Mas leva um chute nas costas de um homem que chamaremos de Ponytail, que grunhe de dor, e Ren começa a correr dizendo que é um sapo. Vemos que Ponytail é na verdade um homem rã, enquanto Creed está sentindo dor, e Ponytail diz que investiu muito no soldado. Ele não consegue acreditar que foi derrotado. O apelido do soldado agora será pervertido. Ponytail diz para morrer enquanto balança sua arma, mas vemos o machado bloqueá-lo enquanto Rem é puxado para ajudar. Ele balança o machado para baixo, mas é bloqueado. Os dois se inclinam e começam a trocar golpes. Outro soldado vai matar Ingrid, mas Jackson salta e corta sua cabeça. Rem cria distância, assim como Ponytail. Eles ficam em um impasse, e Ren diz que, se quiser matar seu líder de esquadrão, ele precisa de sua permissão primeiro. Ponytail pergunta como está o fraco. O comandante, em vez de Ren, nos explica que os sapos são uma raça nascida para lutar, e que ele terá de queimá-los com magia ou matá-los com um único golpe. Ponytail olha para Ren, perguntando-se por que ele está em um campo de batalha tão pequeno, dizendo que teria de arriscar a vida para matá-lo, depois diz que não vale a pena, e se endireita e vai embora. Ren o chama de covarde. Jackson corre enquanto carrega Ren, e ajuda a bloquear o soldado à sua frente. Outro soldado vai atrás dele, mas outro membro do grupo o impede. Uma fileira inteira de soldados cai quando outro dos rapazes também se aproxima. A visão dos críticos fica embaçada, e a força aliada diz para recuar. Ele fecha os olhos enquanto todos se retiram e cai de volta no submundo, enquanto o barqueiro diz que ele conseguiu sobreviver mais um dia, mas isso é tudo. Ele não será capaz de resistir às paredes que continuam aparecendo em seu caminho. Desistir e cair no desespero é seu destino. Começa a se levantar. Vemos a parede atrás dele, e ele diz ao barqueiro que as paredes existem para que ele as supere. O barqueiro sorri dizendo que está esperando o dia em que aqueles olhos cheios de ganância e ambição perderão completamente a luz. Em Creed, ele acorda enfaixado, e Ren diz que está na tenda da enfermaria, e que dormiu por 2 dias seguidos. Ele lhe diz que o salvou do sapo em Creta. Creed fica confuso e diz que, se fosse um sapo, ficaria surpreso por sobreviver. Ren pergunta se ele lembra de ter dito que era seu melhor amigo, mas Creed diz que nunca afirmou isso e o chama de nobre caçador. Ren cobre a boca rapidamente e olha ao redor para ver se alguém ouviu. Ren diz que não pode revelar segredos de outros. Ingrid diz que achava que eram melhores amigos, mas percebe que ele conseguiu. Depois desse dia, ficamos sabendo que o nome do olho grande é na verdade Crazy, dizendo que ele lhe deve o triplo do que gastou na Crete. Cray estava se perguntando por que ele estava aqui, e diz que não foi encontrado em lugar nenhum na batalha. Cray sorri, e diz que aceitará o dobro como desconto. Jackson também chega à enfermaria, e Creed pergunta o que ele tem a tratar com ele. Jackson joga algo nele, dizendo para aplicá-lo de manhã e à noite. Reed diz que Jackson odeia compartilhar itens pessoais, mas ele fez isso mesmo assim. Ficamos sabendo que o nome do monge alto é Odan, e que ele está chorando enquanto reza quando Creed lhe diz que ainda está vivo, e que deve ir embora naquela noite. Ele se pergunta por que todos estão fazendo turnos. Ele se pergunta se eles estão preocupados com ele. Então, outro membro entra. Ele se surpreende ao ver Creed perguntando por que ele está aqui. Seu nome é Ragnar. Ele sai rapidamente e diz que não há como se preocupar, pois Ragnar é muito despreocupado. Além dele, 2 soldados estão na enfermaria. Um é um comandante que briga com ele, e o outro é um soldado desconhecido, olhando o espaço e chorando. Ele se pergunta por que está aqui. Então, ouvem passos e veem uma elfa de cabelos longos entrando. Ela pergunta quem comanda o Esquadrão 444. Creed está confuso. O comandante a chama de fada. Ela pergunta em que grupo ele está. Ele responde que é Vengeance, comandante do 3º pelotão da 2ª companhia. Ela questiona se sua companhia o ensinou a falar sobre a raça dos outros. Ele se desculpa, e Ingrid diz que ela deve ser a nova comandante da 4ª companhia. Creed afirma ser o comandante que ela procura. Ela comenta que ouviu que ele lidera bem os membros difíceis do esquadrão. Ela aguarda ansiosa as contribuições dele. Ele se surpreende que ela tenha vindo só para isso. Ao partir, ela pergunta o nome do soldado. Ele diz Krang, mas de forma suspeita. Ingrid pergunta se ele inventou o nome, dizendo que sua atitude é ruim. Ele se pergunta se é um nobre. O comandante olha uma última vez e se afasta, enquanto Creed se pergunta o que ocorre. Depois, diz que a dor passou, e pensa em começar a treinar agora. Vengeance pergunta para onde ele está indo, e ele diz que para a área de treinamento. O Vengeance o chama de idiota, dizendo que ele está tentando agir como durão quando é o soldado de menor patente. O nobre homem não diz nada. Inrad diz que precisa se lembrar da batalha passada. Ele gastou muito dinheiro para aprender a fazer isso quando era jovem.
Ingrid se pergunta se o último ataque que ele fez falhou, dizendo que não é bom colocar todos os ovos em uma única cesta. Ele compara os ataques de Rain a serem letais. O nobre na enfermaria diz que ele está se esforçando. Ingrid, surpreso, diz que não sabe o que faz, mas suas mãos se contorciam no quartel, e agora ele se distrai. Ingrid diz que treinava seu punho e lembra da batalha. O homem pergunta por que ele faz isso. Ingrid responde que é para não morrer. O nobre pergunta se ele planeja se tornar algo ao preservar sua vida. Creed não quer dizer isso, pois as pessoas riem de seu sonho. Ele olha para cima, levanta sua espada e diz que deseja se tornar um cavaleiro. O nobre fica surpreso com isso, e Ingrid diz que é a primeira vez que alguém não ri de seu sonho. Ele diz que também se esqueceu, e de repente, lembrou-se de algo. Ele entendeu o que precisa fazer. Uncred o vê partir, e o homem diz que, se ele se tornar um cavaleiro, deve se lembrar de seu nome. De volta ao acampamento, vemos um bardo tocando para os soldados, e eles estão falando sobre Chipre, o herói do campo de batalha. Vengeance pergunta onde estão suas rações matinais, perguntando se eles planejam servi-las. Nada em Creed decidiu caminhar em vez de ir para a área de treinamento. E Jackson lhe pergunta como estão seus ferimentos. Ele diz que o remédio funcionou e agradece. Jackson fala que, se está grato, deve voltar à noite. O nobre deseja boa noite e retribui grosseiramente. Vengeance não quer se envolver. Ingrid diz que foi um dia ocioso. Ele ouve o bardo de novo e se pergunta se o bardo veio de manhã, mas Vengeance comenta o mesmo sobre as rações. Então percebe o que isso significa. Ele se levanta da cama, dizendo que não pode ser. Jackson pergunta sobre seus ferimentos de novo, e Creed responde o mesmo, recebendo a mesma resposta de Jackson, confirmando que está em um loop. Ele lembra que o barqueiro mencionou a próxima parede. Se pergunta se morreu dormindo sem notar. Diz que é pior que morrer em batalha, mas isso o deixa mais determinado, pois recebeu outro desafio naquela noite. Novamente ele se pergunta quem o matou e por quê, dizendo que a única pessoa capaz de entrar seria um cavaleiro. Ele diz que deve ter sido um assassino, e que ele deve estar entre nós. Ele se lembra do comandante dizendo que uma balsa é leve e ágil, perfeita para assassinatos. Ele se pergunta se ela veio aqui para descobrir a localização com antecedência. Ele diz que precisa confirmar, e que só há uma entrada no quartel. Ele pode simplesmente gritar para acordar os outros quando a vir, então ele só precisa esperar pelo assassino. Mas uma agulha entra em sua garganta. Ele se vira, e diz que nem sequer os viu entrar. Ele começa a grunhir por causa da dor, e cai da cama. Ele diz que é um veneno entorpecente. Ele vê que o Vingador também tem uma agulha na garganta, e que alguém está diante de Krang. Ele vê o assassino, e ele levanta a lâmina na frente de Krang, esfaqueando-o no peito, matando-o instantaneamente. Outra pessoa entra na tenda com uma facada. Ele diz que é outro assassino. Ele olha para cima e vê a comandante dizendo que era mesmo ela, e que era o quarto líder da companhia. Ele acorda com o som do bardo novamente, dizendo que já é a terceira vez que ele entra na tenda, e que não foi capaz de detectar a presença deles, então, não será fácil. Além disso, mesmo que o líder da companhia detenha a assassina, não será possível combatê-la depois. Ele diz que se sente desamparado. Ele se sentiu da mesma forma há alguns dias, quando lutou contra o pervertido. Mas, no final, ele conseguiu vencê-lo, matando-o. Portanto, desde que não desista, ele encontrará uma maneira de vencer novamente. Ele arranca as capas de Vengeance e diz que está agindo como louco. Creed diz que ele estava errado, presumindo que eles estavam na base, e que ele deveria ter cuidado com o lado de fora. Vengeance zomba dele, perguntando se o treinamento de hoje é pegar baratas. Mas ele diz que acha que isso é apropriado para uma vida inferior. Em seguida, Creed diz que está feliz por ele se importar tanto com ele. Vingança irritante. Que diz que estava sendo sarcástico. Ingrid suspira, dizendo que ele tinha 2 anos. Krang pergunta se eles estão discutindo novamente e diz que talvez volte mais tarde. Ingrid diz que está tudo bem e Vingança se deita. Ele diz que Krang é definitivamente o verdadeiro alvo e se pergunta quem ele realmente é, dizendo que está desconfiado, mas que não planeja investigar o passado de Krang se ele não quiser falar sobre isso. Ele diz que não é cavaleiro, pois estava impotente diante do assassino. Ele pergunta o que é. Krang se surpreende, pensando se formulou errado. Krang diz que não pode responder. Ingrid pergunta por quê, e Krang fala que é uma longa história. Ingrid espera e diz que faz sentido. O Vengeance se irrita, questionando por que aceita uma resposta ruim, e se ia aceitar, por que perguntar? Ele diz que Krang definitivamente não é deste país, considerando seus modos, e pergunta que país espião ele é. Krang o encara, e Vingança se cala. Krang caminha até ele dizendo que não traiu, e não trairá o reino. Ingrid diz que pode ver em seus olhos e em seus movimentos que Krang tem uma aura de cavaleiro. Vengeance pergunta se essa é uma maneira de falar com um superior. Krang ri, e Ingrid diz que ele definitivamente não é um cavaleiro.
pois também estava impotente diante do assassino. No entanto, ele realmente está escondendo algo naquela noite. Eles se dão boa noite novamente, e Vingança limpa a garganta para reconhecê-los. Incrude se pergunta se é porque ele tem medo de chorar. Ele olha para a entrada da tenda, e diz que, se os assassinos entrarem, todos eles morrerão. Ele se levanta da cama, e Vengeance pergunta o que ele está fazendo em vez de dormir. Ingrid diz que os assassinos vão invadir em breve, e que ele deve cooperar se quiser viver. O Vengeance o olha com nojo, e diz que ele perdeu a cabeça. Krang sorri diante da situação, e diz que essa é a reação que ele esperava. Mas ouve uma voz perguntando como ele sabia que uma agulha envenenada voaria pela parede da tenda, cortando sua garganta. Ingrid se pergunta onde diabos eles se meteram e pega sua espada. O assassino voa para se vingar e apunhala Krang no peito, e Ingrid cai morto. Ele acorda agora pela 4ª vez, dizendo que, como não tem provas, não pode obter a ajuda deles com os assassinos. Ele decide contar aos superiores, e um deles o manda calar a boca e ir embora. Com raiva, decide prever quando eles entrarão e gritar. O vento sopra a cortina da entrada, e ele se pergunta se é agora ou nada. Ele diz agora, e grita assassino, mas é esfaqueado na garganta. Eles puxam a lâmina, fazendo-o sangrar profusamente. Eles então correm pela porta da frente e ela salta para ele, dizendo que ele precisa emboscá-los antes que eles possam fazer qualquer coisa. No entanto, como ele vai lutar contra um inimigo que ele não pode nem mesmo ver na próxima vida? Ele está de guarda dentro da tenda novamente, e eles se aproximam por trás e esfaqueiam sua garganta outra vez. Ele percebe que não pode fazer nada, senão evitar as agulhas venenosas. Ele acorda agora pelo 20º loop, e diz que ainda não pode fazer nada contra eles. Ele começa a pensar, depois sorri dizendo que só morreu 20 vezes. Primeiro, ele precisa de uma maneira de evitar a agulha envenenada. Ele vê Jackson sentado, e vai até ele enquanto limpa sua adaga, e diz que essa é a chave. Ele pergunta a Ram por que ele chama Jackson de gato selvagem pervertido, e Ram diz que é porque ele é um maldito pervertido. Ele sempre apunhala as pessoas pelas costas, e sai correndo dizendo que é como um gato selvagem astuto. Jackson vê Ingrid perguntando se seus ferimentos estão bem, e ele diz que Jackson certamente venceria os assassinos, mas não pode levá-lo com ele, já que não tem autoridade, e que é uma parede que ele deve superar sozinho, afinal. Ele chama Jackson e pergunta o que ele teria que fazer para impedir que fosse assassinado. Jackson pensa por um segundo, e diz que não tem certeza, pois ninguém sobreviveu a nenhuma de suas emboscadas. O inquérito mostra que ele encontrou a pessoa certa. Se assistiu até o fim, comente Marmota e inscreva-se para mais vídeos. Deixe um like ou comentário para ajudar o canal. Obrigado por assistir.